vamos falar de um tema muito importante. Nacionalização do SISU. Tem muito que se discutir sobre isso, tá? No finalzinho de janeiro a gente tava, todo mundo estava vivendo o processo do SISU. E esse SISU de 2025, ele teve mudanças que foram mudanças que geraram uma série de impactos. Eu, inclusive, gravei um vídeo documentário, onde eu analisei tudo sobre esses impactos. Aqui a gente vai discutir só um pouco disso, mas esse vídeo a gente já gravei, tá com minha equipe para editar. Acho que mais uma semana tá no nosso YouTube. Aproveita e segue o nosso canal lá no YouTube, é o Sinapse Mentoria, e você vai estar sempre atualizado. Bem, com as mudanças que surgiram, muitas especulações e incertezas sobre como essa nacionalização do SISU ia impactar a concorrência em medicina, e isso gerou, principalmente nas regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são as regiões onde foi suspensa as políticas de bonificação regional no SISU, isso terminou mudando um cenário da competição, E eu até digo que dentre essas mudanças nesse cenário, uma das mais impactantes foi o fim do bônus. Mas assim, o que foi isso na prática? Calma, que é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Eu vou explicar tudinho para que você entenda o que eu estou explicando sobre nacionalização do SISU. Porque muita gente pode dizer, Mary, mas o SISU não sempre foi nacional, porque a pessoa faz o Enem e vai utilizar a nota do Enem para concorrer às vagas do SISU. Ele sempre foi nacional, mais ou menos. Em 28 campos, não. Ele não seguia, a concorrência não era livre. Não havia concorrência nacional. E para a gente entender isso, é preciso eu voltar um pouco no tempo para a gente falar sobre bonificação regional. Lá em 2010, começou bem pequenininho em 2010, muito mais em 2012, tá? O Ministério da Educação fez uma portaria, publicou a portaria e autorizou as universidades a instituírem políticas afirmativas de inclusão regional, os chamados bônus regionais. Todas essas universidades estavam estudando a ocupação de suas vagas, principalmente em medicina, e percebendo que os estudantes locais não estavam ocupando essas vagas. Então, ao longo do processo de 2010, começou 2010, já tinha a Federal do Pará, por exemplo, ela tinha isso já em 2010, embora não fosse autorizado pelo Ministério da Educação. Mas o que a Federal do Pará faz? A própria UNB também, no campus de Ceilândia, também tinha. Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, tá? Então, não era uma coisa, não era um movimento restrito ao Norte e ao Nordeste, não. Pega Brasília no Centro-Oeste, pega Federal Fluminense lá no Sudeste. Então, eram universidades que lá nos idos de 2012 vão ao MEC e elas pleiteiam no MEC uma alteração nas políticas afirmativas, pedindo para colocar políticas de bonificação. E o MEC passa a autorizar isso conforme as universidades decidissem nos seus conselhos. Algumas demoraram muito a incluir. Pra você ter uma ideia, em Pernambuco, eu estou aqui no estado de Pernambuco, pegando aqui a história de Pernambuco. Em 2012, já tinha para o campus de Caruaru, da UFPE, tinha também na UFRN, em Natal, no campus de Caicó, desculpa, não no de Natal, no campus de Caicó. Só que não tinha nos campos da capital. Em 2020, já tinha nos campos da capital, tanto na UFPE Campus Recife, como na UFRN, na UFAL. Uma das poucas do Nordeste que não tinham políticas de bonificação regional era a UFC, que tem nota bem alta sempre. A Federal do Piauí
que tem uma distribuição de pesos bem interessante, e a UFBA, tá? Elas não tinham políticas de bonificação. Ok. Com essa coisa das políticas de bonificação, que vai sendo ano após ano, alguma universidade passava a adotar, né? A UFAC, por exemplo, no Acre, estabeleceu que 15% dos estudantes que eram do estado do Acre, eles tinham 15% de acréscimo à nota do Enem. Gente, numa situação dessa, nenhum candidato de uma ou outra região não consegue passar. Inclusive a Federal do Acre era para quem tinha feito ensino médio no estado do Acre, também 2 municípios da Amazônia e 3 vilarejos de Rondônia, que ficavam nas mesorregiões de influência da Universidade Federal do Acre. E aí, isso vai acontecendo, como eu disse, paulatinamente, com todos esses estudantes. E quais foram os objetivos de implementar esses bônus regionais, tá? As universidades que adotavam os bônus, elas diziam que seus estudantes não estavam tendo acesso a cursos mais concorridos, principalmente medicina. Logo, a universidade não estava cumprindo o papel de desenvolvimento regional. Por isso, se justificava a existência de bônus. Algumas universidades do Nordeste, por exemplo, antes de adotarem o bônus, realizaram pesquisas e constataram, inclusive, que a maioria dos alunos de medicina eram oriundos do Sul e do Sudeste. E, por isso, passaram a adotar, então, essas políticas de bonificação regional. Quantas universidades usavam o bônus antes do STF proibir, lá em 2024? Eram 16 universidades, 28 campos, porque, por exemplo, a Federal de Pernambuco tinha no campus de Caruaru, no campus de Recife, a Univasf no campus de Petrolina, tá? No campus de Paulo Afonso, e por aí vai. Os percentuais variavam de 3%, como a UFAL, até 20%, como a Federal do Maranhão. Por isso, muitos alunos de outras regiões nem se inscreviam no SISU para competir nessas universidades que tinham políticas de bonificação regional. Porque, cara, 15% na nota do Enem, 3% que seja na nota do Enem, é muito. Então, nem se colocava para competir nessas regiões, tá? Só que um candidato que queria concorrer a vagas na Federal do Maranhão, no campus de Pinheiros, que tinha 20% de bonificação, entrou na justiça contra isso, dizendo que as bonificações feriam o princípio da isonomia, que é um princípio constitucional, no qual os brasileiros não podem ser tratados diferentes. Passou-se os anos, né? Isso foi lá em 2020 que ele deu entrada, e aí em 2024 esse processo chegou no STF. Primeiro saiu um parecer do Zanin, do ministro Zanin, que já dava, não é, concordava com o pleito desse estudante, se posicionando contra a política de bonificação regional das universidades. Só que era uma decisão unilateral, tá? Isso foi para plenário aí em maio de 24, e aí eu acompanhei tudo isso muito de perto. Então, em maio de 24, a primeira turma do STF, né, do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, ai gente, quase que eu não digo, né? Do STF, do Supremo Tribunal Federal, julgou que os bônus eram inconstitucionais. E isso foi publicado em agosto do mesmo ano. Nessa mesma época, o Ministério da Educação manda um comunicado para as universidades que elas não adotassem mais bônus regionais nas suas vagas de ampla concorrência. Porque, gente, uma coisa é bônus, outra coisa é cota. Cota é lei de cotas. Lei de cotas, a primeira versão da lei de cotas é de 2012. A lei de cotas passa por uma atualização que também impactou muita coisa no SISU
E muita gente está percebendo isso, mas eu já andei analisando uma série de números. E vou fazer um vídeo também sobre isso lá para o YouTube. Que a atualização da Lei de Cotas de 2023 vem bastante mudança no SISU 2026, que é decorrente de portarias que estão regulamentando determinações da atualização de Lei de Cotas que acontece em 2023. Bem, em resumo, a partir de 2024, passou-se a ser inconstitucional os bônus. E aí não podia mais ter bônus. Se não pode mais ter bônus, não é? Se não pode mais ter bônus. E o STF, ele usa um argumento muito lógico. Um argumento de que foi feita uma pesquisa e os médicos formados nas universidades, eles também não se fixavam nos seus locais. Porque muitos vão fazer residência em outros, nos grandes centros, onde está a maior parte das vagas de residência médica. E por lá eles ficam. Porque surgem oportunidades de trabalho, ou porque eles casam, etc e tal. Então, necessariamente, eles não voltavam para os seus locais. O STF usa isso como argumento, né? Para justificar a inconstitucionalidade das políticas de bonificação, proibindo, então, a partir do SISU 2025, a existência de bônus regional. E qual foi o impacto imediato do fim do bônus? Veja bem, tomando por base o curso de medicina, que é o curso onde todo mundo briga por vaga mesmo, em 2024, nós tínhamos 92 universidades disponibilizando vagas no SISU. Delas, 26 ofereciam bônus regionais, que variavam de 3%, como na UFAL, a 20%, como na Federal do Maranhão, na UFRN, tá? Então, se eu tenho 26 de 92, eu tenho, então, 28% das universidades participantes do SISU, que tinham vagas para medicina, foram afetadas pelo fim das políticas de bonificação regional. Com isso, algumas instituições optaram por sair do SISU, ou reduzir suas vagas no SISU, e passaram a fazer processos seletivos próprios. Como isso já estava muito no fim do ano, organizar um vestibular é coisa complexa, elas até passaram a utilizar a nota do Enem, mas em processos que eu denomino e a gente chama de extra-SISU. A USP já tem o SISU-USP, de antes, usa a nota do Enem, mas é uma inscrição própria. A Unicamp também. Todas as vagas para cotistas na Unicamp são via nota do Enem. Já existem outras universidades que elas decidiram permanecer no SISU, mas que já anunciam a saída do próximo SISU, do SISU de 2026, tá? Mas bora lá. Algumas que já saíram em 2025, como por exemplo, a Universidade Federal de Rondonópolis, que fica no Mato Grosso. O que é que Rondonópolis faz? Ela decidiu sair do SISU e passou a utilizar um sistema de seleção próprio que inclui um bônus de 15%. Um bônus regional de 15%. Para quem cursou integralmente o ensino médio no Mato Grosso. Outras instituições, não foi só a Federal de Rondonópolis que saiu, não. A Uncisal, por exemplo, que fica em Alagoas, que é estadual de Alagoas, pautada numa lei do Estado, tá? Uma lei do Estado de Alagoas, saiu do SISU e manteve 10% de bonificação por essa legislação do Estado de Alagoas, das suas 50 vagas de medicina. Em resumo, as universidades passaram a oferecer menos vagas no SISU. Para você entender isso, tá? Você entender isso? No SISU de 2024, foram 5.733 vagas. No SISU de 2025, passou a ser 5.574. São 159 vagas a menos. 3% das vagas de medicina. Aí você vai dizer, Meire, isso é muito pouco. Sim, mas pode ser sua vaga. Uma dessas 159 vagas podia ser a sua vaga. E essa coisa de tirar os bônus
mexeu muito com o psicológico dos jovens que competiam na proteção das bonificações regionais. Teve muita gente desistindo até de medicina, achando que não dava para competir. Então, há uma mudança real no perfil dos aprovados atuais do SISU 2025, porque candidatos de todas as regiões puderam competir em condições de igualdade no sistema de seleção unificada, ou seja, o que eu chamo de nacionalização do SISU. E agora? Eu digo que, diante de um quadro como esse, vai mudar o entendimento do STF? Vai não. Existe uma lei que está rolando em Brasília. Ixi, aí já faz tempo demais. Já passou por Comissão de Constituição e Justiça, por Comissão de Educação, que é uma lei, aí sim, lei, que regulamenta as políticas afirmativas de inclusão regional. Se o Congresso Nacional um dia aprovar uma lei dessa, aí ela é lei. E cada lei que o Congresso Nacional aprova, né? Câmara de Deputados, Senado, volta para a Câmara, quer dizer, todo o trâmite, né, do Congresso Nacional, aí deixa de haver inconstitucionalidade em políticas afirmativas regionais. Como, por exemplo, existe isso na cobrança de impostos. A Zona Franca de Manaus. O que foi isso? Foi para poder levar para a região norte do país indústrias. Então, a mesma indústria que em São Paulo paga impostos, em Manaus a fábrica dela não paga. Foi para descentralizar a chamada geolocalização das indústrias. Mas isso é uma lei. Então, se um dia o Congresso aprovar uma lei, o bônus volta a existir. Se continuar do jeito que está, não tem mais bônus. E aí, tá? Tem duas saídas numa história dessa. Eu preciso saber que vai todo mundo competir de igual para igual a nível do Brasil. Desistir, você está com medo de não conseguir vaga, de não crescer sua nota, 3% que seja, 5% que seja, 10% que seja. Gente, sinto muito. Estudo em alta performance faz sua nota crescer muito e faz você conseguir ser aprovado em qualquer lugar. Há 2 semanas atrás eu fiz uma live com a minha aluna Bárbara, que tirou mais de 812 pontos de média. Ela passaria em 84 das 88 universidades que ofereceram vagas em medicina no SISU de 2025. E tá tudo certo. Tá? Uma estudante de Petrolina, Pernambuco. Tá? O meu aluno Givago, lá de São Paulo, ele tirou 800 pontos. Direto do terceiro ano. Terceira série do ensino médio. O meu aluno Guilherme Sá tirou quase 802 pontos. Aqui de Senhor do Bonfim, da Bahia. O que eu estou colocando é que, independente de que lugar você está, quando você estuda em alta performance, você consegue tirar a nota que você precisa, a nota que você quer, a nota que você se prepara para ela. Agora, não adianta, de fato, ficar se lamentando, achando, ai, sem bônus agora eu não vou conseguir. Se continuar assim, não vai conseguir mesmo. Porque quando seu cérebro faz uma negativa, não vai conseguir. Agora, existe forma de se preparar para superar todos esses obstáculos. E desistir não quer dizer que vai ser sua opção. Você precisa entender que você está numa competição nacional. Mas existem outras saídas. A competição por medicina, com ou sem bônus, sempre foi acirrada. Sempre foi. Tá? A Letícia Borges está perguntando como pode conseguir uma bolsa no meu curso. A gente não trabalha com políticas de bolsa na mentoria, tá, Letícia? Nós não trabalhamos com políticas de bolsas. Eu concedo de forma muito excepcional
Tipo, eu trouxe pra cá a Bia na semana passada, na sexta-feira. É porque a Bia queria pagar com Bolsa Família. Eu fui investigar a vida dela, de fato. Eu conhecia as condições socioeconômicas que ela vivia e aí eu concedi. Tirando isso, a gente não trabalha com concessão de bolsas. Não é uma política nossa. Tudo bem? E tá tudo certo. No meu cursinho, a gente tem bolsas. No meu cursinho, que é cursinho, não é a mentoria, eu tenho uma prova anual de bolsas que sempre, dia 20 de dezembro de cada ano, a gente lança o edital e faz a prova em janeiro. É meritocrático. Talvez um dia eu tenha, né, um programa de bolsas no Sinapse. Mas, por hora, tipo, tá até no nosso radar, mas é algo para 26, quem sabe 27. Por hora, não. Então, durante o ano passado, eu sabia que não ia ter bônus. Desde maio, eu já sabia. Não estava na imprensa, mas eu já sabia. Eu até gravei vídeos, postei aqui tá no feed do Instagram. E eu preparei os meus mentorados por isso. Entendeu? Eu preparei os meus mentorados por isso. Letícia, depois tu fala comigo no direct, tá bom? Aí vamos lá. Eu preparei os meus mentorados para enxergarem outras oportunidades. Por exemplo, se preparar para vestibular próprio. No Brasil tem 37 vestibulares. O SISU continua tendo o maior número de vagas de medicina. SISU 2025, 5.574 vagas. Tá? É muita vaga? É. Mas no Brasil tem 9.822 vagas públicas. Diante desse contexto, se eu tenho quase 10 mil vagas públicas, 5.574 são pelo SISU, sobra mais de 4.500 para se brigar em outros vestibulares. No Brasil inteiro tem. Aí tem gente que diz assim, ah não, professora, eu não consegui estudar nem pro Enem, como é que eu vou dar conta de estudar para os outros vestibulares? Tudo é uma questão de organização e de estratégia. Se você começa a se preparar desde agora, olhando para o SISU como uma grande chance, Enem SISU, macro, mega, plus chance, mas olhando para outras possibilidades, você chega e de repente você toma bomba no SISU, mas passa no vestibular próprio. Ó, 3 mentoradas minhas. Eduardo Peixinho, 2º lugar geral na UNEB. Vitória Nunes, 3º lugar geral na UNEB. UNEB é estadual da Bahia, tá, galera? Campus de Salvador. Tem medicinal. E Ellen Mária, 7º lugar da UNEB. As 3 tomaram bomba no SISU. E passaram na UNEB nos 10 primeiros, quer dizer, nos 10 primeiros lugares de um vestibular que concorre a Bahia inteira. Eu tenho 3 alunas. E o que foi que deixou essas alunas, né, ocupando não apenas vagas, que é importante é ocupar vaga, mas ocupando vaga de destaque? Direcionamento. Organização de estudos. Tá? Direcionamento e organização de estudos. Então, muitas vezes, o aluno não enxerga que nos vestibulares regionais, e são 37 a nível de Brasil, em todas as regiões do Brasil, existem vestibulares regionais, você vai vivenciar um processo de concorrências, só beber aqui água, gente, um processo de concorrência nacional. E nesse processo de concorrência nacional, do SISU, nos vestibulares regionais, você tem uma concorrência mais regionalizada. Um estilo de prova que tem suas peculiaridades. Você tem mais tempo de prova por questão, tá? Desculpa, deixa eu dizer melhor. Mais tempo por questão, porque são menos questões, tá? E a lista de espera roda muito. Inclusive, esses 3 lugares meus na UNEB, eu acho que viram 5 ou 6, tá? Ou 6.
porque eu tenho gente muito perto. E pode ser que a lista rode até eles. Uma outra coisa é aproveitar o que eu chamo de oportunidades extra SISU. Praticamente, gente, todo mês no Brasil tem oportunidade para você passar em medicina. Estudar de graça. Inclusive, tem processo abrindo agora, durante essa semana. Tem extra SISU abrindo. Significa que você pode não ter passado, não é? No Enem, no SISU 2025, mas com sua nota do Enem, você conseguir passar agora, daqui uns dias. Mas muitas vezes você nem sabe onde estão essas vagas. Eu tenho um aluno que eu recebi agora na mentoria no mês de janeiro. Ele chegou com nota 786. A minha aluna Adria Emily, passou com 784 em 2 extras SISU. Mas ela estava comigo desde o ano passado. Então ela teve acesso aonde estavam as vagas. Então muitas vezes você não vai ter acesso onde estão as vagas, tá? Quem que tá aqui sentiu na pele, tá? Quem que tá aqui sentiu na pele esse impacto da nacionalização do SISU? Coloca aí, eu. Ou então depois você comenta lá, que esse vídeo vai para o Instagram. Comenta comigo. Se você está assistindo, está entendendo o que teve por trás de toda essa nacionalização, né? E aí, galera, eu toda semana, na segunda-feira, às 7h07, pontualmente, eu faço uma live de algum tema. Mas hoje eu quero adiantar um convite para vocês. Eu tenho recebido muito o pedido, as perguntas de pais que perguntam sobre: professora Meriane, como eu ajudo meu filho? Professora Meriane, me dê uma dica sobre como orientar o meu filho, ele quer medicina. Exatamente pensando nesses pais, a gente vai ter um evento gratuito, online, tá? Gratuito, online, ao vivo, para interagir comigo. Eu gosto de coisas ao vivo, onde as pessoas interagem, tá? Dia 18 de março, é uma terça-feira, às 19h30. É um encontro para pais e filhos, entendendo a jornada de aprovação em medicina. Entender vagas, possibilidades a nível de Brasil, pontos de corte, comportamento de ponto de corte e muito mais. Então, você que vai ouvir, né, que vai ver essa live, quem tá aqui ou que vai ver depois no YouTube, já disse pro teu pai e pra tua mãe: pai, mãe, eu quero 1h30 de presente pra mim. Você vai pedir o tempo do seu pai e de sua mãe de presente. E essa 1h30 vai ser de 19h30 às 21h, tá? Na verdade, em 1 hora eu consigo explicar tudo, mas eu fico meia hora tirando dúvidas. Eu vou falar para pais e filhos, e muito para pais. Muitas vezes, você precisa que o seu pai, que a sua mãe, entenda essa jornada. E, por muitas e muitas vezes, eu tenho pais e mães que dizem assim: poxa, Meriane, eu fazia assim com meu filho, deixei de fazer depois que passei a entender a jornada. Eu acho que eu cobrava o meu filho, eu acho que eu fazia isso com meu filho, eu poderia ter ajudado mais. E pode mesmo, tá? Pais e mães são grandes aliados na jornada de aprovação. Nesse dia 18 eu vou até trazer alguns pais de filhos aprovados para aconselhar outros pais, de pai para pai, tá? Então vai ser um momento muito legal. As inscrições a gente ainda não abriu, mas essa semana a gente vai abrir. E como eu disse, gratuito, tá? Gratuito, online e ao vivo. Então você que está vendo esse convite, já pede o teu pai e a tua mãe, já agenda, já coloca na agenda deles isso, no radar deles, e pede esse presente ao seu pai e à sua mãe. Essa 1h30
para eles entenderem melhor. Então, na próxima segunda-feira, a gente se encontra no nosso horário de sempre, às 19h07, tá? Um beijo bem grande para vocês. Valeu, tá aqui, tá? Deixa eu saber qual é a cidade, quem tá aqui, de qual... Letícia já disse que era de Juazeiro. Quem tá aqui, de qual é a cidade que você tá falando? Coloca aqui sua cidade, só para que eu interaja com vocês. De qual é a cidade que você tá falando? Então, galera, a gente falou hoje sobre nacionalização do SISU, sobre o que é que gerou essa nacionalização do SISU, qual foi o impacto para a competição de medicina. Isso é um tema tão top. Ah, ó, Franca, São Paulo, que massa! E eu acho que pode ser uma mãe. Então, esse evento que eu vou fazer no dia 18, tá? A gente vai dizer aqui como é que vai ser a inscrição, tá bem? No início, até quinta-feira, eu abro as inscrições, mas já fiquem aí atentos. Um beijo, gente. Massa tá aqui com vocês. Fui!